Olá, seja bem-vindo ao programa Falemos da CDAO. O ensino desempenha um papel fundamental na integração africana e, claro, regional. E especialistas defendem que é fundamental abrir as portas de acesso ao conhecimento produzido em África. A área de ensino desempenha um papel fundamental no processo da integração africana e regional em particular. Historicamente, na altura dos estudos superiores, devido a maior acessibilidade e não só, os estudantes cabo-verdianos tendem a optar pela América Latina e Europa. O investigador Odair Varela, professor do mestrado Integração Regional da UNICV, diz que é preciso abrir as portas do conhecimento africano aos estudantes e professores das ilhas. Eu olho para a integração regional como um todo, não só para o campo económico, político, mas também é fundamental apostarmos no campo da educação, até para combatermos uma forte continuidade colonial. Tenho tido a oportunidade de viajar para alguns países africanos, no âmbito, por exemplo, do CODESRIA, que é o Conselho para o Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais em África, é o melhor centro de pesquisa na área de ciências sociais humanas em África, e também através de outras redes, com outras universidades. Eu pude testemunhar que, de facto, a riqueza de produção de conhecimentos é imensa. Há conhecimentos que são produzidos com milhares de anos, centenas de anos, e isso é fundamental que nós, em Cabo Verde, conheçamos esse património africano, para justamente questionarmos, muitas vezes, currículos e conhecimentos importados que não se adaptam à nossa realidade. E sem pôr em causa o conhecimento produzido no Norte, nas universidades europeias, são também conhecimentos importantes que podemos e devemos adaptar à nossa realidade, mas é fundamental que nós conheçamos a nós mesmos, enquanto africanos, que conheçamos os conhecimentos produzidos não só aqui em Cabo Verde, mas também no continente, para que perante essa diversidade cultural seja possível questionar e, no fundo, pôr em causa a narrativa de que, por exemplo, que os africanos não têm grandes conhecimentos produzidos ao longo da história. Quando há uma autonomia intelectual, quando há uma mentalidade que não seja pejada de resquícios coloniais, há uma maior autoestima, maior investimento na economia, na política, na saúde, nos transportes. Há uma maior confiança nesse caso, dos africanos da África Ocidental, de aumentarem a sua própria riqueza. Geneba Traoré, que preside o IAO, Instituto da África Ocidental, destaca a área tecnológica como uma das grandes apostas. L'enseignement, c'est une question de développement. A educação é uma questão de desenvolvimento. Os produtos desta educação devem ser capazes de contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da região da CDAO, dos países membros, é claro. É também uma forma de dar aos alunos, estudantes, professores e investigadores a capacidade de conhecer as necessidades reais da população. E, por exemplo, existe um programa da CDAO chamado EcoPost. É um programa sobre a ciência. Foi implementado porque precisamos de desenvolver a ciência, a tecnologia, a inovação para satisfazer as necessidades básicas do desenvolvimento socioeconómico. L'Afrique est assise sur A África tem 1/3 da matéria-prima existente no planeta. Não conheço os números exatos, mas na realidade há muita matéria-prima. O nosso problema é que não transformamos estas matérias-primas, pelo que há necessidade de formar engenheiros e técnicos capazes de industrializar toda a área para que possamos transformar os produtos localmente. E este é realmente o objetivo que temos atualmente ao nível da CDAO. C'est vraiment l'objectif que nous avons actuellement au niveau de la CDAO. Cabo Verde pode tirar proveito da mobilidade de professores, investigadores e alunos, diz o professor Odair Varela. A maior atração, normalmente, dos estudantes é conhecer uma realidade diferente. Em termos geográficos, somos ilhas, as poucas ilhas do continente. A possibilidade de se aprender uma nova língua, ou novas línguas, a língua cabo-verdiana e a língua portuguesa, e também de conhecer os conhecimentos produzidos aqui em Cabo Verde, conhecer a história de Cabo Verde dos últimos 500 anos, de poder perceber que Cabo Verde foi, como eu costumo dizer, uma máquina burocrática da modernidade ocidental. Aqui é que começou, podemos dizer, a modernidade colonial.
Aqui é que começou essa grande tragédia da humanidade, que foi a transformação do ser humano num objeto de exploração. Cabo Verde foi um ponto de passagem de africanos escravizados que foram levados para a América Latina. Então esse processo é pouco conhecido no continente. Conhece muitas vezes a importância de outros portos, no Senegal e etc., mas se conhece, por exemplo, a importância do porto de Ribeira Grande. Já temos turistas e intelectuais que vêm dos Estados Unidos da América para estudarem esse traço distintivo de Cabo Verde, mas creio que no continente ainda há muito por explorar, de estudantes e pessoas que podem vir cá conhecer a importância de Cabo Verde enquanto um dos fundadores dessa modernidade colonial europeia em África. Genebá diz que o mestrado em integração regional é curso do futuro. Concorda que Cabo Verde é um país atraente, mas que precisa fomentar o intercâmbio entre jovens cabo-verdianos e os da África continental. No presente, deixa um conselho. A literatura africana, é uma literatura que é muito enriquecente. A literatura africana é uma literatura muito enriquecedora. Há muita sabedoria aí. Pode-se encontrar a filosofia africana, pode-se encontrar a realidade africana. E o que Cabo Verde deve fazer é talvez incluir esses autores africanos no currículo escolar e universitário. Porque se reparares, nos autores africanos há muitos vencedores do Prémio Nobel, certo? Há muitos escritores que receberam prémios regionais, continentais ou mesmo internacionais. E esta literatura não está presente aqui. E acho que é uma pena, porque impede o leitor cabo-verdiano, seja na escola ou na sociedade, de conhecer esta realidade que está ligada à África. Sabe, a África passou por muitos períodos da história e todas essas histórias são contadas por africanos. Os escritores africanos costumavam escrever para o público europeu, mas desde os anos 60, muitos escreveram para o público africano. E tem havido muito progresso neste campo. E penso que a inclusão dos autores africanos também permite aos cabo-verdianos ter uma visão das realidades africanas, porque muitas vezes estas realidades só são reconhecidas através da literatura de outros continentes. Souvent ces réalités-là, on les connaît qu'à travers la littérature d'autres continents. O Ghana, país de mais de 30 milhões de pessoas, goza de um ambiente de paz que atrai milhares de estudantes de vários cantos do mundo, incluindo Cabo Verde. António Horta Gomes, jovem de 21 anos, natural de Rincón, escolheu o Ghana em 2019 como local dos seus estudos superiores. Hoje, orgulhosamente, apresenta as vantagens desta aventura. Ghana no ensino superior é um lugar muito forte, cheio de universidades, cheio de acadêmicos, professores doutores. Então, ele tem uma capacidade de recursos humanos muito mais avançada que nós temos. E a escola ali na Ghana é muito diferente de Cabo Verde. Amor, ele exige mais de bom, ele exige mais de bom esforço pessoal para que, de facto, pode alcançar o objetivo que você traça para você ser um aluno de excelência na universidade. Né? Horas que você ensina na África, você fala diferentes línguas. Para além de você falar que as línguas internacionais, que é francês e inglês, também lugares que você fala espanhol, você pode aprender também diversos dialetos locais ou línguas locais que esta fala. Né? Para você abrir mais para o mundo acadêmico, você ser mais aberto para poder aprender novas línguas. E outra vantagem é o intercâmbio cultural com africanos próprios que você tem. De forma que não está hoje a coisa na nossa terra, horas que não bem ali, não está hoje uma grande diferença que existe. Então, aquela riqueza cultural que a África tem, não precisa conhecer e explorar, para que, de facto, não pode conhecer nossa cultura de uma forma mais ampla e de uma forma melhor também. Então, língua, cultura e muitos outros vantagens é uma riqueza que não pode encontrar na África, enriquece. Júnior, como é conhecido pelos amigos,
diz que a adaptação foi mais um desafio. Antes que a gente chega ali, foi uma experiência incrível. Mas, no princípio, nunca era fã de inglês, não gostava mais de francês, mas quando a gente chega, foi difícil, sim, foi difícil, bem de crioulo para português para inglês, de uma forma profunda e todo o tempo de ser um bocadinho difícil. Mas, acaba para ultrapassar, ajudar, outros colegas que estavam ajudando para ultrapassar essa barreira linguística. E hoje pode estar melhor integrado na língua de vocês e também na língua inglesa. E muita franhosa em todo o caso, que foi fácil, mas é um grande desafio que tudo que o verdiano não se acredita, mas está conseguindo ultrapassar esse desafio da língua. E em termos sociais, também pensamentos diferentes, alguns choques culturais que também botar em contra, mas com o tempo e estudo, você consegue adaptar de melhor forma no ambiente que você encontra na diferentes países e lugares, e em concreto ali na Gana. E quando a questão de segurança lá na Gana, segurança para o estudante? É a única parte mais gostosa de falar, é a alegria na minha rosto, porque Gana é um lugar bastante seguro. É um dos lugares na Oeste África, mas ainda considera mais estável, né? Esse mesmo ganense está falando, mas é peaceful country. Então, nessas coisas são que elas se implementaram, se ensinaram ele desde pequenotinho a ser pessoas que cultivam a paz. Então, na Gana, você pode andar seguro, estudante ali pode viver tranquilo, a nós não está vive tranquilo na Gana, sem nenhuma preocupação de instabilidade e de insegurança. Gana é um país bastante seguro. Ainda gostava que todo o país na África seguia esse bom exemplo de Gana quanto à questão da segurança, não só para o estudante, mas também para todo cidadão desse país. A paz, o multilinguismo e a multiculturalidade do Gana atraem estudantes de vários cantos da região. Remy Samuel, Costa Marfinense, estuda banca e finanças no Gana desde 2016 e diz que foi uma escolha acertada. Gosto muito do ensino aqui. Os professores são, antes de mais nada, como lhe posso chamar, estão abertos a todos, em qualquer altura que se possa contactá-los. Dão até números WhatsApp aos alunos. Vêm com o teu professor, quando tens uma dificuldade, vês com ele. Explicam e, para mim, o ensino aqui em Gana é ainda melhor. Porquê? Porque usa 1 milhão de tudo, ou seja, enquanto se está na escola, na aula, se o professor não pode estar lá, tem cursos online, com tecnologia avançada. Fazemos muito disso. Por exemplo, no último semestre, todo o programa foi realizado online, por causa da Covid. Mas na Costa do Marfim, penso que este método de educação ainda não está desenvolvido. Ce n'est pas tellement développé cette méthode d'éducation là. Embora no ranking das melhores universidades da África, só 2 universidades do Gana aparecem entre os 50 melhores, a riqueza cultural e a paz fazem do Gana um destino para muitos estudantes de vários cantos do mundo. Em março de 1957, o Gana tornava-se um dos primeiros países africanos a conseguir a independência. Quem foi o primeiro presidente do Gana após este grande feito? Quem foi o primeiro presidente de Gana independente? Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Jerry John Rawlings ou Kofi Annan? A primeira opção. Kwame Nkrumah. Jerry. A primeira opção é Kwame Nkrumah. Em relação ao Kwame Nkrumah, que é considerado o campeão do panafricanismo, é de realçar que ele nos permite olhar para o panafricanismo não somente como uma ideologia política e cultural. A partir dos escritos de Kwame Nkrumah, é possível perceber
que o panafricanismo é uma teoria de integração regional, realmente, e que deve ser valorizada enquanto tal. Muitas vezes nós pensamos nas teorias hegemónicas de integração regional que vêm, que bebem ou que foram beber a experiência de integração europeia, no caso da atual União Europeia. Mas ele mesmo, nessa altura em que a Comunidade Económica Europeia foi criada, ele, que foi por acaso em 1957, a altura da independência do Gana, onde ele foi o primeiro presidente, nesta altura ele já defendia essa integração africana, já defendia a criação do mercado comum em África, de uma união aduaneira. Então muitas pessoas ignoram isso. Quando Nkrumah já defendia essas coisas, na Europa esses processos começaram logo a seguir. Então, a integração africana não é um desidrato de agora. Nkrumah foi um visionário, ele já tinha visto a necessidade de se partir para etapas de integração, transformar o continente africano num mercado único para essa integração económica e que depois isso possibilitasse a soberania económica. Então podemos dizer que essa primeira etapa, que foi a criação da Zona de Comércio Livre a nível continental, é, podemos dizer, um dos desejos de Nkrumah que já foi concretizado. Então penso que ele nos deixa uma herança rica, não só a nível de defesa de uma zona, de um mercado comum, mas também a outros níveis, a nível cultural, político. Ele nos deixa uma obra muito prolífica e por isso que eu convido a todos a estudarem o pensamento de Nkrumah e de outros panafricanistas africanos. Para ver outros episódios do nosso programa ou obter mais informações, visite o nosso canal no YouTube ou a nossa conta no Instagram. Foi um grande prazer ter estado na sua companhia. Nós voltamos dentro de 2 semanas.